Camila pergunta... Quero começar bem polêmica aqui, tirando a ideologia de vocês, o que vocês pensam, quem vocês votam, o que vocês estão achando para essa eleição deste ano. Quem que vocês acham que vai levar a melhor? Começa o Arthur, querido. Olha, cara, eu sou muito ruim de análise eleitoral, mesmo porque tudo é imprevisível, né? A gente, em 2014, eu lembro que a gente achava muito que o Aécio ia ganhar e a Dilma, de repente, na apuração, ela virou, né? Eu lembro que em 2018 ninguém esperava que o Bolsonaro ia ser um fenômeno tão grande. O Bolsonaro sem tempo de TV, sem fundo partidário, quase ganhou em primeiro turno. E eu lembro que em 2022, cara, foi muito mais apertado do que todo mundo esperava. As pessoas acreditavam que a polarização existia, todos os dois tinham chance, mas não que ia ser... Eu não lembro agora, acho que foram 4 milhões de votos a diferença, né? Eu não lembro. Ninguém analisou isso antes, né? As pesquisas erraram muito. Eu lembro que acho que a Datafolha, se não me engano, foi a que mais... Até pediu desculpas. Então eu vou ser sincero pra você, eu não me arrisco a dar palpite. O que eu posso dizer é o seguinte, eu acho que minha divergência com a Adrilles, nós dois queremos combater o PT. Agora, eu não acredito que o Flávio, que infelizmente é o candidato da direita que tá na frente, seja o melhor candidato pra isso. Adrilles. Eu digo de maneira peremptória, o favoritismo é todo do Flávio Bolsonaro. Em condições normais de temperatura, de democracia e república, o Flávio levaria essa eleição tranquilamente. Hoje, o senhor Alexandre de Moraes abriu um inquérito contra Flávio Bolsonaro de maneira absurda, dizendo que o Flávio fez ilações em relação ao Lula e ao Maduro com a ditadura da Venezuela, como se isso não fosse uma coisa de notório saber. O que eu tô querendo dizer com isso? Já começa um tipo de manipulação eleitoral. As eleições de 2022, meu caro Marcelo, elas foram inválidas do ponto de vista ético e moral, não porque elas foram fraudadas nas urnas, isso é uma besteira realmente, mas porque a justiça eleitoral teve lado. A justiça eleitoral censurou sistematicamente a candidatura de Jair Bolsonaro. O Bolsonaro não podia dizer, por exemplo, que Lula era amigo de ditadores, como o Flávio está dizendo agora. Não podia dizer que Lula era ladrão, não podia dizer que Lula era a favor do aborto, a favor da descriminalização das drogas, coisas que todo mundo é de notório saber de todo mundo. Então, o TSE, o STF, como um partido político que se transformou, um partido político banhado com dinheiro de corrupção do Vorcaro, agora, né? Ele tomou a eleição de Bolsonaro e cedeu a eleição para Lula. O principal cabo eleitoral de Lula foi, eventualmente, o TSE. E ao que tudo indica, pode ser também. A gente tem algum tipo de refresco, no caso do Nunes Marques, seu presidente, com a vice do André Mendonça. Mas mesmo assim, a composição fulcral do TSE é de gente muito ruim e de gente implicada em deturpação e distorção eleitoral. Então, respondendo a sua pergunta objetivamente, Flávio Bolsonaro, é lógico que é o favorito. A rejeição de Lula é brutal do ponto de vista econômico, do ponto de vista sociopolítico, do ponto de vista de envolvimento com corrupção, INSS, questões do Vorcaro. Ou seja, é uma desgraça. Mas se ele tiver, novamente, a justiça eleitoral do lado dele, aí, bye-bye eleição, aí a gente tá vivendo realmente uma ditadura do judiciário ainda, né? O que fazer para essa direita que hoje está dividida se juntar novamente, né? A gente tem o MBL, que eu admiro demais, tô sempre acompanhando o MBL, admiro o Adrilles também, né? Não, verdade, admiro. Bom, eu me identifico com 80% do que vocês falam e um pouco a mais do que o Arthur fala, né? Porque eu não realmente sou vocês, eu sou uma pessoa. Não, calma. sim, mas... Ele é um grupo, eu sou eu. Não, você pertence a um outro grupo ali. Tá, mas eu tenho divergência com todos os Como juntar esse grupo hoje para poder ter mais força uma direita? Qual seria a forma, a proposta que ambos concordariam, né, para poder juntar forças? Fala, mamãe. Bom, eu acho que é o seguinte, eu não quero me juntar com ladrão, né? Eu acho que se as pessoas querem juntar a direita, então foi o seguinte, vamos fazer com que ladrão não seja candidato, né? Eu acho que o Flávio Bolsonaro, eu repito aqui, o Flávio Bolsonaro é um ladrão, ele é um rachador, é um vagabundo, né? Ele não vai unir direita coisa nenhuma, ele só vai criar segregação. Haja vista que ele não consegue unir nem a própria corte, né? Enquanto o irmão dele, o Eduardo Bolsonaro, tá lá tentando se humilhar, dá pra falar, não, ô pai, me dá mais atenção aqui, olha o Nicolas roubando todo o nosso protagonismo. O próprio Flávio sabe que não pode brigar com o Nicolas agora, e fica, não, calma aí, Eduardo, não briga com ele agora, meu. Pô, a gente tem que soltar o papai também, né? Que o papai tá ferrado lá. Então, eu não vou me unir com essa galera, porque, primeiro que, como eu te falei, o candidato é ladrão. Segundo que existe uma desordem da própria casa. Então, assim, eu acho que a gente tem que superar
o que se chama de bolsonarismo, que pra mim não é nem direita, né? Eu não acho que uma direita de verdade. E aí os clássicos, né? Coloca petista na PGR, coloca Cássio Nunes no STF, que é um garantista, acaba com a Lava Jato, sanciona a lei que acaba com delação premiada e cria juiz de garantias, acaba com decisão monocrática, com o fim da decisão monocrática, né? E depois sofre na mão dessas próprias. Então eu acho muito triste que a gente hoje ainda pense em unir a direita. Eu sinceramente, eu nem sei se o Adriles acredita que haja alguma união, né, Adriles? Eu acho que... Há a possibilidade de união. Eu acho que não, cara. Eu acho que eu vou você te entende que vai uma ter... união, meu rapaz. Então vambora. Vamos lá, eu tô pronto. Primeiro, respondendo, em um ponto eu comecei concordando com o Arthur. Eu também não quero me unir a ladrão. Eu não quero me unir a Lula. Eu não quero ir para um segundo turno em que uma direita rachada pregue o voto nulo, como infelizmente seu grupo MBL pregou no segundo turno de 2022. Sim. Vocês, infelizmente, Arthur, eu tenho que fazer essa crítica a vocês. Vocês ajudaram a entregar o Brasil nesse caos, nesse desastre, nesse esgoto do judiciário que a gente está comandado e capitaneado por um consórcio entre Lula e o STF. Eu tenho também críticas ao bolsonarismo. Eu tenho críticas ao Bolsonaro, até porque eu não sou queridinho nem do Nicolas, nem do Eduardo, nem do Flávio. Tá todo mundo lá hoje com o Flávio. Hoje eu não tô. Mas por exemplo, você acha que o Flávio é ladrão? Não. Não, Flávio porque não é o seguinte, da mesma forma que eu não acho que o Renan, ou você, ou ninguém do MBL é ladrão. Todos vocês têm acusações. Calma, todos vocês têm acusações de corrupção também. Não. O Flávio tem. MP já entrou no MBL no processo. Deixa eu responder. Não. Calma, que eu tô fazendo uma defesa de vocês. Eu sei, né? Mas é que o MBL não responde a nenhuma acusação de corrupção. O seguinte, não, tem 60 processos que o Renan responde exatamente por não tem nada a ver, o Renan nunca nem mandato. Presta atenção. O caso do Flávio, já que você quer tocar nesse assunto, eu vou tocar de maneira rápida e incisiva. O caso do Flávio é uma acusação de rachadinha que foi parada na justiça. O STJ enterrou o caso porque não era competência da primeira instância, depois foi enterrado. O Queiroz assumiu a rachadinha, tá? Eu não sei se você sabe, 80% dos casos de rachadinha são feitos sem a anuência e sem a percepção da própria pessoa que... Eu estou dizendo que eventualmente, falando de maneira clara, o Flávio pode não ter sabido do que estava acontecendo debaixo do seu nariz.